Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo voltado para as escolas de esportes do Brasil inteiro e do mundo também. Mais uma vez, do lado dessa mala sem alça aqui, Luiz Fernando, o zagueiro de cintura dura. Tem mais um, como é que é o apelido que te deram agora no último programa? Como é que foi? Aipim, é zagueiro Aipim, que vive plantado. E por aí vai. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para a escola de esporte, quer levar tecnologia para a sua escola esportiva, contrate o Genesis Training. E também as lojas do Museu do Botafogo, que em breve irá inaugurar, e a loja do Museu do Flamengo também. Hoje estamos recebendo um convidado aqui muito especial, um amigo que eu tenho um carinho muito grande, que também é do meio esportivo, vai contar um pouco da vida dele, como ele se meteu na área esportiva, mas é um grande comunicador e ele vai também aqui nos ajudar a fazer bullying com o Luiz Fernando hoje durante o programa inteiro. E o Luiz Fernando é uma pessoa que realmente eu ainda não entendo o que está fazendo aqui do meu lado. No episódio 60, 75, nem sei quantos episódios são. Meu amigo Alexandre Araújo. Fala, irmão, beleza? Sidney? Fala, Luiz. Tranquilo, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por seu Boa tarde aqui. para a galera, para a criançada, boa Hoje- noite, boa madrugada, né? Bom Hoje, dia. como eu... Não, bom dia. Bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Não, bom dia é manhã, tarde, bom dia. O dia tem 24 horas. Já discuti isso aqui severamente. Você fala um bom dia, o dia tem 24 horas. Sim, Então, é. ou você fala boa manhã, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se você quiser Bom dia serve para tudo, né? Serve para tudo. É igual todos, É igual todos. né? Serve para todos. Serve para todos. Todos engloba todo mundo, né? Todos engloba todo mundo. É muito legal esse negócio de escolinha, assim, desde moleque eu quis jogar em escolinha. Na minha época não tinha escolinha de futebol, né? Já era pequeno, era difícil de jogar em escolinha de futebol. Eu jogava na rua mesmo, né? Era o time do bairro, né? Ou time de Tu jogava clube. Cara, até que eu jogava direitinho, eu jogava de atacante. Na verdade, tinha um estilo mais parecido com o Mário Sérgio. Cabeça alta, categoria, visão de jogo, inteligência. O que aconteceu? Infelizmente, a sorte não sorriu pra mim. A sorte não sorriu pra mim. Não, mas eu jogava direitinho. Depois eu saí e fui pro gol. E eu gostava de ser goleiro também. E eu cheguei a jogar há muito tempo no time lá do bairro, lá no Paraíso, em São Paulo, que eu morei em São Paulo nessa época, né? Mas você é paulista, não? Não, sou carioca e fui pra você São foi Paulo cedo com pra 8 São anos de Paulo. idade. Aí comecei a jogar bola lá, bola de rua e tal, né? Cheguei a jogar campeonato de clube, joguei pelo Sírio Libanês. Salão? Campo. Goleiro? Não, é lateral esquerdo. Quando o cara não joga nada, ele vai pra lateral esquerda. Isso geralmente acontece. Da onde você tirou Não isso? sei, na minha época era assim. Você joga no quê? Todo mundo quer ser meio campo, atacante, né? Ou goleiro. Lateral esquerdo. Era lateral E esquerdo. canhoto? Não, sou destro. Todo torto. Imagina essa criança. Mas não tinha, na nossa época não tinha escolinha de futebol, né? Hoje você tem várias escolinhas de futebol aí, Botafogo, Vitória, né? Atlético Mineiro, Essas né? são as que estão com a gente, com a licença. Sim, mas e outras virão com certeza aí também, né? se você ajudar lá também, lá no... O Fluminense também tem as escolinhas espalhadas aí pelo Brasil todo, né? Mas fala, esse foi teu início. Mas você, obviamente, por tudo que você falou, não vingou, não tinha como. Né? Não, na verdade, eu nunca quis ser jogador de futebol. Não, Sério, nunca sonhei em ser jogador de futebol. Na verdade, eu sempre sonhei, desde moleque, trabalhar com comunicação. Desde moleque. Sério? Desde 6 anos de idade, 7 anos de idade, meu sonho era trabalhar com esporte. Era trabalhar em rádio. E da onde veio isso? Da onde você... Cara, não sei porque não é de família. Meu pai é economista, minha mãe é jornalista, mas parou de trabalhar quando eu nasci. Meu avô trabalhava em rádio, mas não trabalhava no microfone, trabalhava no comercial das emissoras, né? Mas assim, meu avô morreu, eu era muito novo, eu tinha 4, 5 anos, eu ainda não tinha esse desejo de trabalhar em comunicação. Esse desejo surgiu com 6, 7, 8 anos de idade. Quando eu fui morar em São Paulo, intimamente ligado ao Fluminense, porque eu, apaixonado Fluminense, morando em São Paulo, antigamente não tinha. Pra galera que tá em casa, não tinha TV a cabo, Internet. não tinha internet. Só tinha no máximo ali um jornal, o jornal da tua cidade. Como é que eu só falava eu só dos falava do clubes da Palmeiras, do Corinthians, do Santos, da Portuguesa e de São Paulo. Como é que eu consumia a notícia do Fluminense? Através do rádio. 8 horas da noite, 10 horas da noite, a emissora de rádio pegava em São Paulo. A Rádio Globo, do Rio de Janeiro, pegava em São Paulo. Então, assim, era um negócio que eu fazia todo dia, fazia parte da minha rotina de moleque, ouvia o noticiário do Fluminense pela Rádio Globo. E da onde vem a paixão do Fluminense? É que você saiu do Rio? Não, a paixão do Fluminense vem do meu pai. Meu pai é tricolor e desde sempre me levava no estádio pequenininho para acompanhar o Fluminense. Mas meu pai nunca foi apaixonado por futebol. Quem era apaixonado por futebol era meu avô, esse trabalhava em rádio, que era botafoguense. Mas aí meu pai acabou vencendo a batalha ali com o sogro dele, né? Virei tricolor, fui para São Paulo e era o maior desafio, porque essa época, anos 80, a gente tá falando ali de 80 e 85, 86,
não tinha muito carioca morando em São Paulo. Era difícil ter carioca morando em São Paulo. Só que eu dei a sorte de, no meu colégio, na minha turma, ter um carioca torcedor do Fluminense. Então eu não fiquei sozinho. É legal, né? Porque você tá lá o teu time. Ainda bem que alguém pode dividir, conversar, né? Que o canal é pra criança, porque a piada já veio na cabeça. Não tem piada, você tem a mente maldosa. Poluída. Né? Poluída. Então, pra criançada que tá assistindo, hoje em dia você tem acesso a tudo, né? Ver jogo do Bayern de Munique, do Manchester City, do PSG. Nessa época eu não tinha acesso a nada. Verdade. Era só o rádio à noite só. Então eu dormia ouvindo rádio, acordava pro colégio, conversando sobre as notícias do dia. E essa paixão do Fluminense que me levou pro rádio, que me fez me apaixonar pelo veículo rádio, por comunicação. Aí, desde pequeno você queria trabalhar com comunicação no esporte? Desde pequeno eu queria trabalhar com comunicação no esporte, na rádio, falando do Fluminense. Alexandre, vê se procede. Eu sou de Minas. E as pessoas, a minha geração, todas elas, da sua grande maioria, torcem para times do Rio. Ou São Paulo, mas qual cidade mesmo? Juiz de Fora ali? Pé de Juiz de Fora. Tá, tem mais torcida do... Enfim, aí eu falei, pô, pai, por que a maioria dos mineiros torcem para times do Rio e de São Paulo? E ele fala que lá atrás consumia muitas informações de clubes do Rio e de São Paulo e não tinha muita informação. Era isso. Procede? Procede, é isso. O rádio fez com que o Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo tivessem torcida no Brasil inteiro, principalmente a Rádio Globo, que era um fenômeno de audiência, era um canhão, né? Falava pro Brasil inteiro. E é a forma que chegava em todos os cantos. E chegava em todos os cantos. E isso também tem muito. Brasília também tem muito torcedor. Para as crianças também entenderem, gente, por que meu pai é mineiro? E torce pro Fluminense, pro Flamengo. No rádio. E além disso, tem um boom fenômeno antes da nossa geração, por causa do rádio também, de torcedores do Botafogo e do Santos, né? Também, para do Pelé. E o rádio transmitia os jogos desses clubes, né? Aí depois que muda um pouco... Tem várias teorias de que o Flamengo é a maior torcida, porque o Mário Filho era o torcedor do Flamengo, que dá o nome do Maracanã. Ele era um cara que trabalhava em comunicação, jornal no Globo, criou desfile de escola de samba, trabalhava em rádio, e era um cara rubro-negro doente, era o cara que botava ali o Flamengo como o maior clube do mundo e o Fluminense meio como sendo o antagonista do Flamengo ali, né? Então sempre criou essa rivalidade do Fla-Flu através do Mário Filho. Isso fez com que o Flamengo se tornasse um negócio. O Mário Filho era de carnaval, né? Também? O Mário Filho foi o cara que criou o desfile das escolas de samba. Sério? No modelo que a gente conhece hoje com jurado. Foi através do Jornal dos Esportes, ele criou lá em 1936, eu acho, o desfile com jurados, dando nota, avaliando e tal. Ele que criou isso. Ele que criou isso. Não vamos falar de carnaval aqui vamos também. Falar de carnaval também. Mário Filho é do estádio Maracanã. É Maracanã, irmão do Nelson Rodrigues. Aliás, eu tenho uma defesa aí, eu acho que, assim como acontece na Itália, quando o Milan joga, é o San Siro. Quando a Inter de Milão joga, é o Giuseppe Meazza. Quando o Flamengo joga, é Mário Filho. Quando o Flamengo jogar, é Nelson Rodrigues. Mas tem que ser, ué. Você não concorda comigo? Já lancei essa campanha, estou lançando todo podcast que eu vou, eu faço com essa campanha. O maior jornalista da história da crônica esportiva é o Mário Filho. É o Nelson Rodrigues. E por coincidência, os dois administram o Maracanã. E os dois, né, estão ali, administrando o Maracanã. Eu gostei da ideia, tá pensando. Lance essa ideia aí, eu gostei. Mas é verdade. Você que tem que estádio, né, Nelson Rodrigues. Quando o Fluminense jogar, estádio jornalista Mário Filho. Vulgo Maracanã. Vulgo Maracanã. E me diz uma coisa. E aí, meu sonho de moleque, só voltando à história do rádio, era trabalhar em rádio, falando de futebol e falando do Fluminense. Porque eu ouvia lá os repórteres da época, falei, cara, um dia eu quero ser esse cara aqui, pô. O cara tá falando do Fluminense, que é o assunto que eu mais gosto, e fazendo a coisa que eu mais gosto, que é trabalhar em rádio. Quer dizer, eu achava que ia gostar, né? E acabei gostando mesmo. E trabalhar em rádio. E gosta até hoje? Mais ou menos, né? Hoje a gente vai levando. É porque eu sei dessa história toda. A gente vai levando, né? É uma paixão, mas a gente vai levando, né? E aí você tá lá em São Paulo, você começa a tua... E aí eu tô lá em São Paulo, né? Estuda, você se forma lá, não é isso? Faço o colégio inteiro lá em São Paulo. Jogando lateral esquerdo, já me aposentando e tal, né? Com 14 anos. Com 14 anos já me aposentando. Aí parti pro tênis também, né? Basquete. Eu gostava pra caramba de fazer esporte. Mas nenhum dominava. Assim. Não, mas nenhum eu queria ser atleta. Eu queria ser jornalista esportivo, desde os 8 anos de idade. Desde moleque. Esporte era um hobby. Eu gostava de assistir jogo, ir lá assistir transmissão, ver campeonato de basquete amador. Fazia tudo ligado ao esporte, mas eu gostava mais da parte jornalística da coisa. E aí me formei, né? Fiz faculdade lá em São Paulo. E como é que você tem a sua primeira experiência no jornalismo com o esporte? Então, minha primeira experiência no jornalismo não foi com o esporte. Minha primeira experiência foi logo que eu entrei na faculdade, fui trabalhar na Record, na TV Record, no departamento do arquivo de imagens da TV Record.
Eu queria entrar no meio, eu queria estar dentro ali na televisão, estar no ambiente ali de televisão, né? Então, surgiu, na verdade, não era nem um estágio, já era um trabalho já. E eu fazia decupagem, para quem não sabe decupagem, hoje em dia você pega uma fita, ninguém sabe o que é fita. Você pega, né, você pega o YouTube, o canal do YouTube, você assiste tudo, né? E você vai cortando o que tem de mais interessante, vai anotando. E vai guardando. E vai guardando. No minuto tal, aconteceu isso. No minuto 2, aconteceu isso. Só que eu fazia decupagem internacional da CNN. E foi no ano da Guerra da Bósnia. Então eu fazia decupagem do material que vinha bruto da Bósnia, da CNN. Então era 1 minuto a minuto 5, tanque. 5 minutos ao minuto 15, corpos espalhados. Era isso, era um negócio pesado. Fluente no inglês? Fluente no inglês. Sempre foi? Já fui melhor. Mas quando era moleque eu falava bem inglês, já acabei pegando esse trabalho. Mas aí fiquei 6 meses e pintou a oportunidade de estágio na Rádio Bandeirantes. Aí, pô, era meu sonho. Rádio Bandeirantes, que é a maior rádio de São Paulo, uma das maiores, e, pô, departamento de esporte. Aí eu falei, agora, né? Larguei a Record, larguei as pernas e os cadáveres pra lá, fui trabalhar na Band, cara, e ali foi a maior escola que eu tive na minha vida. Eu fiquei 4 anos ali, como 4 anos, foi uma sacanagem. Você começou com o que lá? Eu comecei... Fazendo o quê? Lá era decupagem, lá tu foi Lá você começa pagando cartucho. O que é cartucho? Antigamente você gravava, você não gravava num computador ou no celular, você gravava num negocinho assim, magnético, e você... Toda vez que você gravava aqui, você tinha que passar numa fita para desmagnetizar para poder gravar de novo. Então o que fazia o estagiário? Apagava cartucho. Vinha, ficava apagando cartucho. Você ficava apagando cartucho. Só isso. Peraí, primeira semana apagando os cartuchos. Segunda semana era você botava etiqueta. No cartucho, apagar. Porque já era uma responsabilidade. O que era? Você gravava e falava assim: Sidney gravou manchete sobre o Papa. Aí quando vinha aí o cartucho, você tinha que tirar a etiqueta, desmagnetizar e botar uma outra etiqueta. Mas vai prestar atenção, porque aí, pô, você vai ferrar o apresentador. Que você faz parte da produção. Você bota lá, matéria Papa Conclave. E aí você entregou pro operador. Tá lá. Você é o apresentador. Vamos agora a matéria do Papa com o Sidney Loureiro. Aí o cara, porra. Se tiver errado, sai uma piada do... E aí a produção. A gente começa a aprender a produção a partir daí. Depois começa a criar agenda de telefone, entra em contato com o jogador, bota o jogador no ar, porque ninguém mais faz isso hoje em dia, né? Aí você começa a apurar a notícia, que ninguém mais faz. O que é apuração? É você ligar e perguntar o que está acontecendo, como é que foi. Hoje em dia vem tudo mastigado. O cara dá um Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola e tá feito. E nem sabe se é verdade ou não. E nem sabe se é verdade. O que aconteceu? Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz, isso sem falar no microfone, tá? Eu falei no microfone com 6 meses só. E o meu chefe, ele liberava a gente para falar depois de um tempo. Primeiro você aprende o básico. Vai pagar cartucho, vai botar etiqueta, vai anotar telefone na agenda, vai ajudar o produtor a buscar jogador para entrar no ar. Ah, você quer falar agora? Tá bom, grava. Falar gravado. E a primeira vez que eu gravei, até hoje eu lembro, ele falou, escolhe um tema qualquer aí. Vou falar de handball. Era a Olimpíada de Atlanta, né? E o Brasil tomou uma piaba, tomou de 53, né? E eu entrei animadão no jornal. Seleção brasileira perde de 53, não sei o que, toca o telefone da redação. Era o Sérgio Cunha, meu chefe. Pô, Alexandre, aí não dá, né? Porra, você tá animado, o Brasil ganhou de 50, porra, 53 já. Mas aí você vai aprendendo aos poucos, né? Aí depois ele vai te soltando, você vai gravando um boletim, você vai fazendo uma matéria. Mas a gente era uma escola, assim, né? Era uma escola mesmo, a gente fazia de tudo, cara, era um aprendizado. Aí na férias dos repórteres, os principais que trabalhavam na época, Eduardo Afonso, o Leandro Quesada, Sérgio Louredo, Ricardo Capriotti, a molecada que era estagiário, cobria os caras. Então, assim, era oportunidade também de mostrar Chegava em janeiro, eu era repórter da Portuguesa, eu ia lá cobrir a Portuguesa. O André Plihal, que era o outro estagiário comigo, que se deu bem na vida, fazia lá o Corinthians, o Maurício Bonato fazia o São Paulo. Então a gente foi aprendendo pra caramba ali. Fazer transmissão de jogo, né? A primeira transmissão que eu fiz foi até, eu acho que um presente que me deram. Foi um Fluminense e São Paulo no torneio Rio-São Paulo. Todo mundo sabia que eu era tricolor, né? E no pior ano do Fluminense ali. Mas antes, eu posso estar confundindo o personagem, a persona, mas antes disso tudo, não tinha um negócio no placar do Morumbi? Então, também teve isso. Porque a gente fazia de tudo. Coordenava a Fórmula 1, fazia transmissão de futebol, entrava de repórter ao vivo no jogo, fazia plantão, cobria férias, fazia matéria para televisão do Canal 21, que a Band criou na época, que era um canal UHF. A gente criou a programação do canal, a gente criou uns programas de esporte. Aí eu cheguei a fazer reportagem. Minha primeira reportagem foi o enterro, cara, do Baltazar, jogador do Corinthians.
Porra, eu em cima do caixão tentando gravar, nervosaço, assim, e a Gaviões da Fiel cantando. Aí quando eu ia falar, eles ficavam quietos. Aí eu falava e errava. Aí a torcida voltava a cantar e eu ficando nervoso e não saía a matéria. Então a gente acabou aprendendo de tudo, né? E uma forma de ganhar um dinheirinho ali, que era merreca, né? De ganhar uma mixaria. Continuou ganhando, né? O jornalista ganha muito mal. Você fazia de tudo, aprendia de tudo, fazia tudo mesmo, assim, dentro da profissão. Ganhava R$ 200 ali, negócio pra comer, né? Um vale pra almoçar. Mas assim, era uma escola. Então uma forma de ganhar um dinheirinho a mais era fazer a voz do Morumbi. O que era a voz do Morumbi? É o cara aqui da Suderj, aqui no Rio de Janeiro. Suderj informa, não sei o quê, substituição. Então, na verdade, o Plihal fazia, porque tinha muito jogo de São Paulo, ele era São Paulino, ele gostava de ir. Quando o Plihal não estava muito afim de fazer, ele jogava para eu fazer. E aí tinha um troquinho lá, dava R$ 50 para cada um, né? E como é que era? Tu ficava no placar? Cara, mas eu fiz. Não tinha essa história? Era no placar. Eu fiz 3 vezes só. Fiz lá uma no Campeonato Paulista, aí você dava a escalação. São Paulo Futebol Clube, está escalado. Número 1. Número 2. Voz do Maracanã, que faz a Carla Matera hoje. Só que teve um jogo do Campeonato Brasileiro. Não lembro qual foi o jogo que eu tava fazendo a voz do Morumbi, né? Rádio Bandeirantes informa. Substituição no São Paulo. Tinha que dar os outros jogos da rodada. Porra, aí era Fluminense. Era Fluminense e Vasco, eu acho, né? Fluminense e Vasco, Fluminense e Flamengo. Aí chegou a notícia. Porra, chegou a notícia. Gol do Vasco, 1-0, anuncia aí. Eu falei, não. Mas tem que anunciar. Eu falei, não vou anunciar o gol do Vasco. Não vou anunciar. Que isso? Sério? Sério. Cara, eu era muito tarado, né? Eu muito, muito maluco, apaixonado pelo Fluminense. Não vou anunciar. Ah, tá bom, depois a gente vai passar o relatório e falar que você não anunciou. E não anunciei. E acabou e nunca mais também fez. Aí ele bateu lá no Sérgio Cunha, meu chefe. Porra, Ale, você não anunciou lá o gol dos caras lá, meu? Ah, não vou anunciar, senhor. Nunca mais fiz a voz do Morumbi. Por que será? Nunca mais me chamaram. Mas aí, porra, aí fiquei 4 anos, cara. Foi a maior escola que eu tive na vida ali, de aprendizado, de pegar oportunidade. Não me importava a grana naquele momento, era trabalhar com uma galera fora de série e fazer de tudo ali. Só que depois de 4 anos e meio, já estava acabando a faculdade, porra, eu queria ser contratado, né? Sim. Já estava aquele processo de ser contratado ou não ser contratado. E aí sai o Sérgio Cunha. Sai o Alberto Luquete, que era o diretor-geral da Bandeirantes, e veio uma outra turma para comandar o departamento de esporte da rádio. E aí, nesse momento, ninguém que estava fazendo estágio ali foi contratado. Eu fiquei 4 anos ali, trocou a chefia, o Plihal saiu 6 meses antes, foi para a ESPN, e eu fiquei lá apostando que ia ser contratado, acabei não sendo contratado nem eu, nem o Bonato. O Plihal que apresenta o Resenha. O Resenha, E aí, cara, aí foi uma decepção. Acho que foi a primeira decepção que eu tive ali com o rádio foi essa. Porque, porra, 4 anos e meio ali. É um negócio que eu já fazia parte, já fazia de tudo ali, né? E quando é que tu volta pro Rio? Então, aí, quando eu saio da Rádio Bandeirantes, meio totalmente desiludido com meio rádio e tal, o Sérgio Cunha, que era esse cara, meu chefe, vai trabalhar na Rádio 9 de Julho, que era uma rádio da Igreja Católica, da Cúria Metropolitana, São Paulo. Ele me chama para trabalhar lá. Pô, a gente quer vir trabalhar aqui. Eu falei, pô, o que você vai fazer? Você vai produzir um jornal, 2 jornais, você vai produzir 2 jornais, um de manhã e um outro jornal, que é um jornal chamado Choque de Opiniões. Você vai produzir. Vamos levar um cara a favor do aborto e outro contra o aborto. Isso na rádio da igreja, né? Eu mesmo tinha liberdade para criar as pautas. Então, assim, também foi legal pra caramba, porque é uma outra experiência, né? Era jornalismo hard news aí. E aí pintou nesse meio do caminho a possibilidade de eu apresentar um programa lá na Rádio 9 de Julho, às 3 da manhã. 3 da manhã, que era o Bom Dia Trabalhador. Eu apresentava junto com a Thelma Feia, que era um programa da CUT. Você apresentava junto com quem? Com a Thelma Feia, que depois virou... Ela virou assessora de imprensa do Lula. Ah, tá. No primeiro governo, no segundo governo do Lula. E ela me chamou para apresentar o programa. Bom Dia Trabalhador da CUT. Era o programa da CUT, bancado pela CUT. Então a gente entrevistava 3 da manhã, ao vivo. Estamos na linha com o presidente do Sindicato dos Padeiros, para falar da greve, o presidente do Sindicato dos Ônibus. E aí eu produzia também esse jornal. Acabava o jornal e ficava lá, produzia material pro dia seguinte e tal, mas foi uma experiência muito legal. Pô, eu achava ruim ser operador de áudio da missa da Globo, 5 horas da manhã. Mas era brabo, cara. Porque eu tinha o quê? 20... Devia ter 20 anos. E você ficou quanto tempo nesse horário? Não aguentei muito tempo. Fiquei acho que 7 meses, eu não aguentei. O corpo não aguenta. É muito puxado. Aí eu fiquei esse tempo lá e também não ganhava bem, ganhava mal pra caramba. E foi o período que eu tinha acabado a faculdade, estava trabalhando na Rádio 9 de Julho, acabando de fazer uns 3, 4 programas, me virando lá, né? Morava sozinho já em São Paulo, né? E aí, porra, fiquei mal. Fiquei doente, fiquei com uma puta de uma depressão, e que é um negócio sério, é um negócio grave.
E acabei voltando pro Rio de Janeiro. Quando eu voltei pra cá, eu já tava bem desiludido assim com rádio, cara. Falei, não vou mais trabalhar em rádio, não quero. Aquele sonho de moleque que eu tinha, sabe? Ainda alimentava aquela história de ser... Isso em 99. Alimentava aquela história de trabalhar com futebol ainda e ser o repórter do Fluminense. Aquele sonho que eu tinha lá com 8 anos de idade. Sim. E aí eu fui trabalhar na Rádio Globo. Assim que eu voltei, eu fui pra Rádio Globo. Lugar do saudoso Vitorino Scherron. E aí fiquei um pouco tempo lá na Rádio Globo, mas consegui realizar esse sonho. Fui cobrir o Fluminense e trabalhando na Rádio Globo. Isso foi talvez um dos dias mais emocionantes da minha vida, assim. Porque, sério? Eu lembro que eu entrei no ar e dei o noticiário lá do Fluminense e eu era, naquele momento, aquele cara que eu ouvia 20 anos atrás. Você conseguiu chegar lá? Eu consegui chegar naquele negócio, olhava... naquele sonho de criança, de 8 anos de idade. Eu lembro que acabou, desliguei o microfone e comecei a chorar, assim. Falei, pô, realizei um sonho, né? Acho que o primeiro sonho que eu fiz na produção foi esse. E aí saí da Rádio Globo e, cara, eu fui trabalhar numa agência de publicidade, que não tinha nada a ver com a história. Fui ser redator publicitário. Tava gostando, tava ganhando legal e tal. E aí surge um maldito telefonema na minha vida. Um amigo de São Paulo, fez faculdade comigo, trabalhava no 89. Chamava de Carioca, né? Fala, Carioca. Fala, cara. Como é que você tá? Tô aqui, tô bem, tranquilo, trabalhando na agência de publicidade. E rádio, hein? Você não quer rádio, não? Puta, rádio, cara. Pô, fico meio decepcionado com rádio, né? Rádio Bandeirantes, aquela rádio da igreja lá, 5 da manhã. Os caras indo pra balada, eu indo falar com o sindicato padeiro. E aí ele falou, tem um programa aqui no Rio, tal de Rock Bola. Estão precisando de um produtor aí no programa. Eu falei, Já tinha. Já tinha, o programa tinha 4 meses. Estreou em janeiro de 2002. Eu fui, acho que em maio, junho, sei lá. Maio, junho. Tinha uns 5 meses. Sim. 6 meses no máximo de programa. Ah, falei, vou ver qual é. Não conhecia o programa. O pessoal da agência conhecia o programa. Falei, pô, o Rock Bola é um sucesso esse programa. Nunca ouviu? Eu falei, cara, não conheço. Pra quem não conhece, ainda mais a garotada, ou quem não é do Rio, apesar que depois virou nacional, não, né? Não, ele foi nacional, muito regional, TV, né? mas foi muito regional por causa dos 4, né? Chegou a ser de Espírito Santo. Cara, né? foi um boom, um dos programas mais famosos aqui. Quem gosta de futebol, quem curte futebol e quem acompanha a notícia, foi um dos maiores programas da rádio no Rio de Janeiro, falando de futebol. Foi um fenômeno. Foi um fenômeno porque era um programa que falava de futebol, mas de uma forma diferente do que existia, né? Eu acho que foi a primeira linguagem diferente daquela coisa padrão. Daquela coisa padrão, que hoje todo mundo faz. É o que o Casimiro faz, é o que 90% dos canais de TikTok fazem. Então era um programa, a gente falava, não é um programa de humor, é um programa bem humorado, que ninguém ali é humorista, né? A grande maioria era jornalista, inclusive. Mas a gente tratava notícias e colocava piada em cima da notícia. Era muito o que o Caceta Planeta fazia também na televisão e tal. Se tratar a informação com humor, bem humorado. Então eram 4 torcedores de um clube, um de cada time, um apresentador. E um papo ali como se fosse uma mesa de bar, resenhando sobre futebol, falando de futebol de uma forma mais leve, um zoando o outro, botando apelido nos jogadores. Tudo era motivo de sacanagem, a gente dizia que um fazia um bullying com o outro ali, que não é legal, né? Você fazer bullying, né? Principalmente a criançada que tá ligado, ouvindo aí, né? Mas na época era um bullying. Era um bullying em rádio ali, ao vivo ali, um sacaneando o outro. E eu entrei no programa, cara, já era um fenômeno e se tornou um fenômeno maior ainda, né? Mas você chega para ser produtor. Quando é que tu vira o âncora do... Então, eu chego para ser produtor, mas eu já falava ali, futebol internacional, trazer umas informações lá, futebol internacional. Mas era o Escobar que apresentava. E aí o Escobar, ele em 2004, final de 2004, pintam uma proposta para ele fazer narração no Sport TV, no Premiere, na verdade. Aí ele vai pro Premiere, faz uns testes e tal, parece que não vai bem no teste, depois ele é contratado para ser comentarista. E passa a revezar lá com o Rock Bola com os comentários na TV. Até que dá aquela cagada gigante lá do Felipe. Que você vai contar essa história aqui em detalhes, que é sensacional essa história. Aí depois desta cagada, o Escobar é meio que obrigado a sair do Rock Bola. E aí eu acabo assumindo. Mas quando o Escobar já estava no Sport TV, já estava num processo de... Eu faço 3 vezes por semana, ele faz 2, eu faço 3... Porque ele não estava conseguindo conciliar a televisão com rádio. Você já substituía ele? Já substituí ele no final de 2004. Aí de 2005 até hoje, são 23 anos de programa, está lá apresentando aquela bagaça lá. E hoje está onde? Hoje está no YouTube e está na Mix. Na Mix? Na Mix é Rio de Janeiro, 102.1 FM.
Que 8 hora? da noite. 8 da noite. Hoje tem. Conte como você assume a cadeira definitiva do Rock Então, Bola, porque aí, essa história é muito boa, né? Mas conta a verdade que só foi revelada anos depois. Sim, muitos anos depois. muitos anos depois. Escobar apresentava, Escobar fazia o programa... Conhece essa história? Não conhece a história? Escobar apresentava o Rock Bola e fazia o troca de passe no Sport TV. Durante a semana no Rock Bola, o Meirelles, que era o flamenguista do programa, estava revoltado com o time, com o Felipe, especialmente. E começou a oferecer dinheiro... Felipe Meia. O Felipe tá agora no Sim. Vasco. Começou a oferecer dinheiro pra torcida bater no Felipe. E a gente achando um absurdo. Só que vamos voltar um pouco atrás. A gente achando A gente achava um absurdo, mas não falava nada. Naquela Mas época. preciso contextualizar. Não, preciso contextualizar. Por que a gente não fez nada com o Meirelles, que ficou oferecendo dinheiro pro torcedor bater no jogador do Flamengo? Era porrada R$1. É porrada R$1. Cada porrada ia Ficou dar R$1. segunda, terça, quarta, quinta, sexta oferecendo R$1 pra cada torcedor que enfiasse a porrada nos jogadores do Flamengo. Isso, Pô, mas vocês deixaram, vocês não falaram nada, vocês ficaram quietos, né? Consentiram com essa barbaridade que o cara fez. Não, o Meirelles, que era o flamenguista do programa, só que o programa no início não tinha dinheiro. Nunca tem dinheiro também nessa história de rádio, né? Nunca tem dinheiro. E aí o Meirelles levou um patrocinador. Não, na verdade, não levou um patrocinador. Um dia foi um patrocinador, a Bavária foi lá, tinha um senhor Bavária, estava lá assistindo o programa. O senhor Bavária gostou do programa e resolveu patrocinar o programa. E aí dá uma grana legal, a gente ia dividir por 6, era gente pra caramba, eram 7. E a gente ia dividir o valor do patrocínio com as 7 pessoas, cada um ia ganhar um pouquinho mais e tal, né? E aí o Meirelles falou, não, quem levou o senhor Bavária fui eu. Então todo o dinheiro vai pra mim. E o Meirelles não quis dividir a grana com a galera. A galera tava puta. Fui lá na direção pedir a cabeça do Meirelles. O diretor falou, não, o Meirelles trouxe o patrocínio da Bavária. Se eu mando ele embora, ele me leva o patrocínio junto. A gente falou, pô, desculpa, Cris, aí ferrou, né? E aí a gente tava na bronca com o Meirelles, né? Já querendo tirar ele do programa. A diretoria não queria tirar, só que a gente queria tirar. Deixa ele falar. Dá a corda pra se enforcar. E ele falando, é porrada R$1, tem que enfiar porrada nos jogadores do Flamengo, a gente quieto. Aí terminava o programa, falando com o Baguinho, com o Bolinho, falei, cara, isso aí vai dar problema, cara. Não, deixa ele se enforcar. Vai se enforcar sozinho. Unido o grupo, né? Bacana. Legal o casamento, tipo um casamento. Trabalhar em grupo é muito legal. E aí passa segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porrada R$1. O que acontece no sábado? O Flamengo vai jogar. Foi Flamengo aquele jogo? Nunca lembro. Não lembro. Flamengo e Juventude. Atlético Mineiro, sei lá, o Flamengo vai jogar fora de casa, toma de 6. Foi contra o Atlético. O Atlético. O Valdomiro era zagueiro do Atlético, Uzinho, então, né? tava no Flamengo. Ele desceu no aeroporto, a galera. Lembrou da história? Não, lembrei da chegada no aeroporto. O Zinho apanhou, pai do Zinho apanhou. Isso. Foi uma confusão danada. Todo mundo apanhou. Briga, torcida do Flamengo revoltada. Aí de noite, sábado à noite, tá o Escobar lá no troca de passe. Ele fazia o troca de passe. Melhor da rodada. E lá em BH, não sei o que, o Flamengo foi goleado. Lamentável. Patinga, né? Acho que o jogo não foi nem em BH. Lamentável o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. A chegada do time. Temos imagens aqui, os jogadores sendo espancados, o pai do Zinho apanhando. Todo mundo apanhando. E aí o Escobar lá, com aquela cara dele lá, né? Tava ele, Luiz Carlos Júnior e mais alguém, né? Tem convidado na linha pra falar com a gente. Tá aí o Douglas Costa. Douglas Silva, jogador do Flamengo. O jogador do Flamengo tá na linha, ele pediu pra falar. Pô, tudo bem? Boa noite. Lamentável o que aconteceu hoje aqui, né, no Rio de Janeiro. Nosso time chegou, jogadores apanhando. Inclusive tem um programa de rádio aí no Rio de Janeiro que passou a semana inteira oferecendo dinheiro pra bater nos jogadores. E tem alguém aí da mesa que sabe que programa eu tô falando. Que participa do programa. Coisa assim. O Escobar ficou gelado. Aí o Carlos Júnior, vamos para o comercial, daqui a pouco a gente volta. Né? Aí sabe o comercial. O Luiz Carlos Júnior, porra, o que foi, Escobar? Cara, foi no Rock Bola. Essa merda aconteceu no Rock Bola. O cara ficou oferecendo dinheiro. Porrada R$1. Porrada R$1. Deu uma merda, não sei o quê. E aí saiu o Douglas Costa, apareceu. Silva, né? Douglas Silva saiu do ar e tal. Aí o Escobar terminou o programa. Aí o Emanuel, que era o diretor do canal, ligou pro Escobar e falou: Escobar, cara, lamentável o que aconteceu aí, envolvendo o Rock Bola e tal. Você vai ter que escolher, ou você fica lá no Rock Bola, ou você fica aqui no Sport TV. Evidentemente que ele escolheu ficar no Sport TV. E aí, o dia seguinte, ele sai,
Na segunda-feira ele vai e comunica que vai sair. Na segunda-feira mesmo, o Meirelles, a gente conseguiu fazer com que ele fosse mandado embora, porque não tinha como segurar, porque o Felipe falou que ia processar a rádio. Que estava oferecendo dinheiro para bater nele. E aí o Meirelles não falou, não vou embora porra nenhuma. Ele entrou, ele foi pro ar, fez o programa, a gente quieto, ele fez o programa na marra, assim. Quase teve briga mesmo, Escobar pra cima dele, eu ia pra cima do Meirelles, pra não botar o cara no ar. Caraca. Foi um clima de merda, assim. E aí ele sentou, fez o programa, acabou o programa, liguei pro diretor da rádio e falei, ó, o cara fez o programa, a força, só pode mandar embora. Aí mandamos ele embora. Aí eu assumo, faço o programa. O Escobar vai no Sport TV, eu assumo o lugar do Escobar. Isso foi em 2005. 2005. 2006, 2007, essa história, pô, rodando, 2008, 2009, 2010, 2018. O Escobar tá no camarote, no Sambódromo. E aí chega o Antônio Tabet, sabe quem é? O do Porta dos Fundos, do tá. Kibe Louco. Na época ele tinha um site chamado Kibe Louco, não tinha o Porta dos Fundos ainda. Falou, porra, Escobar, preciso te contar um negócio, cara. Pô, fala aí, cara. O que foi? O que foi, cara? Pô, lembra aquela história que você saiu lá do Sport TV? Ele falou, lembra da confusão do Rock Bola? Pois é, cara. Você lembra do programa que teve lá, o Troca de Passe? Ele falou, pô, lembro. Você lembra do Douglas Silva? Ele falou, lembra, pô. Deu uma confusão, ele entrou no ar. Não era o Douglas Silva, era eu. O Tabet se passou pelo Douglas Silva, ele passou um trote. Olha que bizarro, cara. Ele passou um trote ao vivo pro Sport TV, pro Troca de Passe, se passando pelo jogador que tinha apanhado, dizendo que sabia que tinha um programa no Rio que estava oferecendo dinheiro. E era ele. E era o programa que o Escobar apresentava. Isso fez com que o Escobar saísse do programa, ficasse no Sport TV e eu entrasse no lugar do Escobar para apresentar o Rock Bola. Muito louco, né? Um trote. Um trote. O mandado do Meirelles foi mandado embora. Sim. E a rádio tomou um processo do Felipe. E perdeu. Perdeu isso em 2020. Lá. 15 anos depois. Perdeu. A rádio teve que pagar a grana pro Felipe. Bizarro isso, né, cara? É um dominó, assim, né? Você viu um comediante, humorista, que imita o Tite igualzinho um moreno, que ligou pro diretor de futebol do Flamengo? Não lembro desse. Agora? Recente. É? Então, eu tentei levar o Pedro Raul, vocês. O cara. Aí também não, né, professor? Aí não. E o cara dando corda, o cara me imita igualzinho. Cara, isso acontecia direto em rádio, de botar de sacanagem pra ferrar o apresentador. Isso a gente já fez já. Você querendo insistir com o Gabigol, com o Pedro, e eu querendo o Pedro Raul. Não, aí também não, né, professor? Eu não lembro, deve ser de São Paulo, né? O cara de São Paulo. Igualzinho, imita igualzinho o Tite, Fernando Diniz. Isso rolava direto. Eu já vi nego entrevistando o cara. Você já caiu nessa? Não, caí não, mas já vi gente entrevistando o cara como se fosse outro jogador. Ele tava entrevistando o Cine achando que era você. E horas falando, como se fosse outro cara. Aí depois, no final, ele se ligou que não era. Aí já era, né? Já foi, né? Passou, né? Sou batido. E aí o Escobar vai pra lá e eu fico lá no Rock Bola. A âncora lá e é um sucesso fenomenal o programa. Fenomenal. Já era na Rádio Cidade, mas assim, na Rádio Cidade era um sucesso, mas eu acho que era um negócio ainda muito nichado ali. Era um negócio cult. Era um programa cult, que todo mundo conhecia, mas ainda não era um programa popularzão. Quando ele vai pra FM o Dia e depois pra UFM, aí o negócio arrebenta, assim. Tem uma audiência que era uma audiência de, a gente fala, que era uma audiência de programa de televisão. Porque aquela época que você consumia era rádio, televisão, não tinha, a internet estava ali engatinhando ainda, não tinha YouTube, não tinha nada, era rádio, televisão e jornal. E a gente batia o pânico, era um negócio absurdo, assim, era uma audiência de televisão mesmo. Só para o pessoal ter uma ideia do tamanho que chegou assim, quer dizer, do que conseguia, tem duas histórias legais, uma do Sérgio Malandro e a outra do táxi. Tem várias. Não, mas essa do táxi é legal táxi também, da fruta, da promoção. Não, você foi na Bradesco, já tinha um tempão já o programa. A gente fazia umas promoções que eram muito bizarras, né? Porque o programa o diferencial era fazer coisa diferente e sair do óbvio, né? E o Tony Platão tinha uma plantação de abacate na casa dele. Ele dizia que pagava os músicos com abacate, né? E aí, um dia ele levou pra rádio uma porrada de abacate. Aí ele olhou pra mim e falou, Araújo,
Porra, abacate? Vamos sortear essa porra aí hoje. Assim, do nada. É do nada, né? E nem pode sortear comida, né? É. Eu tenho matado, Sim, nem sim. hoje porque me liguei, né? E aí, pô, primeiro ouvinte que chegar aqui na rádio, buzinando, leva um Passar abacate, aqui embaixo, né? buzinando, vai levar pra cá. Cara, deu 20 minutos, tinha uma fila, sei lá, 50 táxis, parou o Botafogo. Parou. Trânsito em Botafogo. Trânsito de carro, de táxi, parado pra pegar o abacate. Buzinando na porta da Buzinando rádio. na porta. Olha, sucesso a promoção, olha. Gente pra caramba pegando seu abacate. Aí o dia seguinte fez com ovo, foi fazendo, né? Mas a melhor promoção que a gente fez, essa eu já te contei, foi do UFC. A gente tava na UFM. Essa foi demais. A gente tava na UFM e a Oi era patrocinadora do primeiro UFC que teve aqui. O primeiro, no Rio de Janeiro. Primeiro. Nunca tido um UFC, todo mundo só falava do UFC. Era o UFC. Igual estão falando do Papa, era o UFC. Só o UFC não tinha mais ingresso. Ninguém mais tinha ingresso. Não tinha pra vender, não tinha lugar nenhum. A gente tinha um ingresso. A gente tinha um par de ingressos. Porque a Oi era patrocinadora do evento, a gente trabalhava na UFM. Então a Oi ficou levando durante a semana o Minotauro, o Vitor Belfort, todos os caras da época ali foram participar do programa para divulgar o evento. E levou o Lyoto Machida, que era aquele, baita lutador, karatê, né? Que tomava xixi. Ele era adepto da urinoterapia. Ele toma o primeiro xixi da manhã. Toma. Fabrício, ele toma, Fabrício. Não sei se tomar no gargalo, né? Mas tomou. E aí, cara, a promoção era: temos um ingresso, temos um par, atenção, temos um par. Ninguém na cidade tem um par pro UFC. Ninguém tem, a gente tem. Acabaram todos os ingressos. Não tinha mais. O que você precisa fazer? Você vai ter que mandar um vídeo pra gente, mas tem que ser um vídeo muito bom. Não tinha um WhatsApp, não tinha nada, você tinha que mandar por e-mail. Eu tinha um laptop, eu tinha acesso ao e-mail do programa, eu baixava e via os vídeos. Vai mandar o vídeo, o melhor vídeo vai ganhar o ingresso. Aí tô vendo, atualizando. E tinha um tema de vídeo? Vídeo livre. Vídeo livre. Aí, clico lá, uns videozinhos merda. Aí clica cara, são 2 caras no trabalho, no escritório, saindo na porrada mesmo. Voadora no peito, o cara, derrubando o móvel. Parece que já temos um vencedor aqui, ó. O cara aqui da briga, mostrei pra todo mundo, isso é bom. Aí clico, vem outro. Aí eu comecei a ouvir, porque eu tirava, né? Botava o fonezinho e ficava ouvindo. Aí o cara, fala galera, aqui é o Carlos, quero concorrer ao ingresso aqui do UFC. Pegou um copo, falou, fez assim, abaixou o copo, encheu o copo, não mostrou. Quando apareceu de novo, estava cheio de urina. Então, em homenagem ao Lyoto Machida, o cara tomou. Falei, olha, acho que já temos um vencedor aqui do UFC. Mas não está provado. Não está provado que isso aí é xixi. Você vai ter que gravar de novo o vídeo. Você vai mandar o vídeo tirando o xixi da fonte, balançando, fazer aquele negócio como se fosse vinho e provando. E tomando. Vou receber o material, vou apagar aqui, ninguém vai ver. Eu dou 2 minutos, o cara chegou. Oi, galera aqui, mostrou, né, bebeu o xixi e ganhou o ingresso. Que olha o nível da promoção. Assim, a gente tinha liberdade total. A gente podia fazer o que a gente queria naquela rádio. Assim. Evidentemente que a gente não fez nada que atingisse um certo limite, tomar processo, ofender o outro e tal. Uma vez a gente fez o UFC 2, a gente fez a mesma promoção, só que era o primeiro ouvinte que chegasse na rádio, subisse no estúdio, tomasse o mata-leão de um lutador que tava lá, ganhava o ingresso. Tinha que apagar. Só que aí a rádio ouviu, alguém ouviu, uma mente sã ouviu e falou, cara, vocês são malucos, vocês vão matar o cara aqui no estúdio. Aí vetaram essa promoção. Vetaram. Essa foi uma das bobeira, né? É bobeira. Mas, então a gente criava muita coisa. Criava em cima da promoção. A outra história que você perguntou foi do Sérgio Malandro. Do Sérgio Malandro. Que essa história é bacana. É legal pra mostrar o tamanho da força que vocês tinham, né? Também. E foi muito legal, porque a gente sempre recebeu muita gente do stand-up comedy, né? Tava começando, né? Também iníciozinho, né? 2000 e... Você lembra? Começou ali em 2007, por aí, né? 2007, 2008, por aí. E aí o Fábio Porchat, que era um cara desconhecido ainda, e o Marcos Veras, ia muito mesmo, assim, lá. Essa galera do stand-up. E aí um dia... me ligaram oferecendo o Sérgio Malandro. Falou, pô, o Sérgio Malandro tá aqui em outra rádio. Posso levar ele aí no programa? Eu falei, pô, lógico, pô. Sérgio Malandro, vejo ele desde moleque, né, cara? Porque a criançada hoje em dia não tem programa infantil, né? Na nossa época tinha Xuxa, Angélica e Sérgio Malandro, que era demais o Sérgio Malandro, né? Um goleiro, que ele fazia o goleiro, né? E a gente era muito fã do Sérgio Malandro. E ele foi no programa. E ele tava fazendo um stand-up, né? Stand-up show aqui no Rio, mas tava micado, tava dando ninguém. Então um fracasso, né? E aí ele foi no programa, começou a contar aquelas histórias todas dele, porra, divertidíssimo e tal.
E ele falou, a galera que for lá no teatro e falar que veio pelo Rock Bola, na bilheteria, fala, Rock Bala, yeah, glu, glu, paga meia. Assim é, Rock Bala, yeah, glu, glu, na bilheteria, né? Porra, beleza. Foi sexta-feira, ele foi lá, o show era final de semana. Aí na segunda-feira me ligou o empresário dele, falou, pô, Araújo, o Serginho pode ir de novo aí? Falei, cara, pode, mas vai contar as mesmas histórias aqui. Ele falou, não, cara, me ajuda aí. Ele pode ir aí? Falei, tá, vem aí de novo. Aí ele foi, sei lá, na quarta-feira. E aí ele foi e falou, cara, eu tô vindo aqui porque eu queria agradecer vocês, porque no sábado, eu vim aqui na sexta-feira, no sábado teve a peça, teve a promoção do Rock Bola, e aí a Glu Glu. Eu perguntei, e aí, quantas pessoas vieram pela Transamérica? Um cara levantou a mão. Quantas pessoas vieram pela, sei lá, TV, não sei o quê. Quantas pessoas vieram pelo Rock Bola, o teatro inteiro? Era o teatro inteiro. Inteiro. Ele falou, cara, então eu tenho que agradecer vocês, porque o teatro inteiro veio por causa de vocês. E aí, vim fazer de novo a promoção. Malandro, né, pô? Sérgio Malandro, né? E aí fez a promoção, o teatro bombou de novo. Na terceira semana, o empresário dele, o Sérgio Said, me ligou de novo. Falou, Araújo, Malandro quer ir de novo. Falei, porra, sai de novo, 3 semanas seguidas. O pessoal da direção da rádio vai começar no meu estômago aqui, né? Falar que tem esquema, não sei o quê, jabá. Tá ganhando por fora. E tava mesmo, né? Aí tava ganhando por fora. E aí o Sérgio Malandro... Tava mesmo? Sério? Não, isso não. Aí o Sérgio Said chegou. Essa parte tu não me Na terceira semana, aí foi o Sérgio Malandro de novo, ele contando as histórias, já não ria da mesma forma, né? Pelas mesmas histórias. Promoção Raia e a Glu Glu no teatro. Aí terminou o programa, o Said puxou o Araújo, vem no banheiro comigo. Falei, pô, qual é, Said? Vem aqui no banheiro comigo. Aí ele tira, cara, pacão assim de dinheiro. Sério? Falou, toma. Essa parte eu não conhecia da história. Eu falei, que isso, cara? Presentinho do Malandro. Eu falei, não, cara, que isso, cara? Não. A gente não aceita jabá. Já guardando. A gente não aceita jabá. Então, cara, Dividiste? Dividi, lógico. Dividi porque tu crucificou, tu crucificou a Meirelles, que não queria. A Bavária não queria dividir. Minha esposa e minha filha. Mamãe levou uma parte também. Não, mas aí E aí você falou, cara, um presentinho do Malandro pra vocês. Cara, ele ficou muito feliz com o que vocês fizeram. Semana que vem ele quer voltar, não? Não, aí deu tempo, aí ele voltou de novo e tal. E aí depois começou a pintar presentinho do Porchat, presentinho do Marcos. Sério? Começou a encher. O Said falou, cara, esses malucos aqui estão fazendo ganhar dinheiro, né? Sim. Fazendo ganhar dinheiro. E aí o Sérgio Malandro foi muito legal, que é um cara que é muito grato até hoje, muito legal, cara. Ele deu uma entrevista na Veja Rio. O talk show dele passou a ser um fenômeno, sucesso. Explodiu mesmo, explodiu. Até hoje tá fazendo aí, explodiu. E ele fala, ó, eu tava morto aqui, graças ao Rock Bola, os caras fizeram meu teatro bombar. E eu renasci ali no humor. Até hoje, em qualquer lugar que ele vai, ele faz isso. Eu vou ver o show dele, ele me chama no palco. Eu falo, pô, não, Malandro. Não, Araújo, não sei o quê. Eu falo, do caralho, né? Porque... Sim, tem muito pouca gente que não tem. Gratidão é uma coisa quase não tem. E o cara foi muito grato, foi muito legal. E aí o Sérgio Said, que era o empresário dele, virou pra gente e falou, cara, estão lotando teatro de todo mundo, por que vocês não fazem um show de vocês? Tá bom, vamos fazer. E a gente montou um show, fizemos a primeira vez em Niterói, a gente não tinha muita noção como é que fazia, né? O negócio não terminava, 3 horas de duração, não acabava nunca. Era muito em cima de improviso, muito em cima de futebol, né? Era um programa de futebol. Só que a gente percebeu, na quinta-feira ficava cheio, de homem. Na sexta-feira o teatro já estava mais ou menos, no sábado estava mais caído. E quem leva o homem no teatro no sábado é a mulher. Então a gente falou, cara, a gente tem que fazer uma peça contando história pra mulher também, pra atrair a mulher. Então começamos a botar história de casamento, a gente jogou o futebol pro lado e criou um outro show falando de casamento, falando sobre novela, sobre televisão e tal. E a gente ficou, cara, uns 2 anos depois em cartaz, fazendo teatro. E enchendo o teatro também. Era na Barra, não era? Na Barra, grandes atores. E depois ele voltou a fazer, mas já tem o mesmo tesão, assim. Quem fazia mesmo que gostava de fazer era o Lopes, né? Né? E o Lopes que fazia, ele e o Tavares, que gostavam de fazer. Eu ficava ali meio roteirizando e passando. Tiveram várias formações do Rock Bola, né? Várias, né? Falando igual o pessoal fala hoje, assim, pra você, qual foi a seleção do Rock Bola? Pra mim, cara, foi eu, Vaguinho, Tony Tavares, o Lopes e o Smigol e depois o Bebê. O Smigol Bebê era o repórter, né? Eles iam pra rua trazer notícia e tudo mais. Saiu, depois entrou o Bebê. Mas essa foi a melhor época. Foi a época da UFM, foi a época do Sport TV, foi a época do teatro, foi a época do jornal.
E hoje qual é a formação que tá lá hoje? Hoje eu, Lopes, ainda tá o Lopes, Tavares, ainda tá. O Calheiros, que é do lugar do Vaguinho, e o Frajola, que é do lugar do Tony. Do Tony. Já tá há um tempo já, desde a época da Rádio Globo. E tem o repórter? Não tem mais. Não tem mais. Não, contenção de gastos. Contenção de gastos. Muito caro, repórter muito caro. Assim, são várias formações diferentes, né? Mas a galera se continuou trabalhando junto, né? O Vaguinho tá fazendo agora podcast comigo. Tu faz a TV, tu chegou a fazer a TV Flu um tempo com o Tony, O Tony fez muito tempo a televisão do Fluminense comigo, o Tony tá se recuperando, né? Do AVC que ele sofreu. Eu não sabia. Sofreu um AVC brabo, tem uns 4 meses, tá se recuperando, tá em casa, né? Tá aos pouquinhos fazendo fono, fisioterapia. Mas a gente nunca deixou de se falar, assim. A gente sempre trabalhou em outros projetos paralelos. Escrevi peça de teatro com o Vaguinho, fiz outras coisas com o Lopes, com o Tavares também. Eles trabalharam juntos ali no Globo Esporte. Eu não tava, porque já tinha o Escobar. Então, volta e meia a gente tá fazendo projetos juntos ali. O programa se foi uma base para tudo, né? O programa. Sim. Rádio, e pra gente fazer outros projetos ali. E abriu porta pra caramba também. Isso é negável. Assim. Abriu muita porta pra gente. E como chegou na TV Flu? Não, então, aí, na verdade, assim, eu não era o tricolor do programa, né? O tricolor do programa era o Tony Platão. Mas eu sempre me identifiquei, me apresentei como sendo tricolor, né? Sempre se posicionou como? Sempre me posicionei como tricolor. E volta e meia me chamavam para apresentar evento no Fluminense, aniversário. Que nem a gente levava o Lopes no Botafogo, quando tinha. Levava lá no Feijão do Fogão e tal. E sempre me chamavam o Tony para fazer presença lá no evento. Eu meio que apresentava, o Tony às vezes tocava, enfim. E estava sempre junto. E aí surgiu a história da TV de clube, né? O Fluminense já fazia a transmissão dos jogos, o Vasco fazia, o Flamengo fazia, o Botafogo estava iniciando ainda. Mas não tinha nenhum programa específico. Não tinha programação, as TVs não tinham programação. E aí me chamaram para fazer a live do aniversário do tricampeonato do Fluminense brasileiro. Tava eu, o presidente Mário, o Fred, o Gum e o Tartar. E eu já estava com um projeto de fazer esse programa, que era o Boteco Tricolor, lá na Flu TV. Só que o pessoal ali, algumas pessoas não me conheciam, principalmente o presidente, não me conhecia, acho que ele não acompanhava o Rock Bola e tal, mas ele adorou a live e tal, essa live do aniversário, e falou, pô, vamos fazer o programa lá que o Alexandre quer fazer. Então já estou na Flu TV desde 2019, já tem 5 anos já. Fazendo pré-jogo, fazendo podcast, fazendo umas matérias especiais. Fiz agora uma matéria muito legal da relação do Fluminense com o Carnaval. Então a gente pegou as 2 escolas de samba do grupo especial e a gente entrevistou um tricolor ilustre de cada escola, contando sobre a relação deles com o Fluminense, deles com o Carnaval. Ficou muito legal. Guerreiros no samba, né? E tem outros projetos aí pra Flu TV, vários projetos. Tem o Mundial de Clubes agora. Você vai pra lá, viu? Provavelmente. Sério? Você vai? Não vou. Não vai pra lá, pô? Não tem dinheiro pra isso, não. Como não tem, pô? Não, Esse tá bombando em todo o Brasil, pô. Não tem, não. E aí estamos lá na Flu TV. E lá em agosto. E não, porque eu vou em agosto levar meu filho lá, porque ele vai estudar lá, o goleirão. Quem? Meu filho. É goleiro? Meu filho é. Ah, é? Queria. Ganhou uma bolsa de 80% lá, vai fazer high school lá, vai começar legal. Lá agora. Apesar do Luiz. Ele é bom de escola. Eu falo, ele se motivou pra agarrar e ser goleiro depois que ele viu os vídeos do Luiz, de zagueiro. Luiz é péssimo, né? Ele é zagueiro, jogou no Bahia. Qual estilo lembra quem, assim, como jogador? Você jogou no Bahia, Luiz? Jogou que ano? 2003. 3? Não existe nada parecido com o Luiz. Assim. Mas ele foi profissional. Horroroso. Então não existe nada Você igual. jogou só na Bahia ou jogou em outros times? Mais famoso o Bahia. E os outros lá na Bahia também? Aí depois veio pro Gama, Série B do Brasileiro 2006, Carioca 2006. E você parou de jogar quando? Parei com 28, porque parou eu novo, na né, seleção militar. Eu joguei os Jogos Mundiais Militares aqui no Rio. Tá. 2011. O Luiz, novo, né? O Luiz nos ajudou a desenvolver um trabalho que a gente fez junto. O DVD do Romário. O Luiz estava junto? Não, ele fez um pênalti no Romário jogando pelo Novo. Você é culpado de um dos gols. Se não fosse. Mas é maior alegria você fazer um pênalti no Romário. Sim, ele comemora, ele faz o pênalti, ele comemora. Todo o documentário, né? Isso aí. Porra, aí sim. Ele comprou o DVD. Ele comprou o DVD pra ver o lance, só que no DVD só aparece o pênalti, não aparece fazendo o pênalti, entendeu? E a gente tem o pênalti aí. Tá na linha? Tá. Tem o pênalti? Vamos mostrar pro Alexandre. Ele diz, você tá na Flu TV, você faz comentário, você vai. Ele cisma que não foi pênalti. A gente já trouxe até um árbitro aqui. Cadê ele? Olha lá. É o zagueiro horroroso. Ali, olha isso, como é que pelo amor de Deus. É horroroso.
Tá reclamando que não foi pênalti, pô. Não, ele diz que o pé do Romário Romário pisa pênalti. nele. Olha o pé do Romário em cima do meu. Como é que eu piso nele se ele pisou no meu pé? Ah lá, ele reclamando lá. Isso que eu não consigo entender. Um pênalti claro desse. Edson e Passo. ainda vai reclamar com o juiz. O pé dele ficou em cima do Por meu. outro ângulo, ó. Olha lá, olha o zagueirão. Olha isso. Mas lá. muito pênalti. Muito pênalti. Chama o VAR. Não, já Olha o teve. pisão que ele dá no pé do Olha Romário. Pé isso, direito do Romário. close agora. Olha lá. Ia tomar uma entortada do Olha, baixinho aí, ó. isso. Aí O pé dele em cima Aí do ele meu. diz que Olha, o pé ele dele. pisou no Olha lá. meu. Podia ter machucado o Romário. Podia, imagina, ia demorar a sair o DVD. 43 anos. Aí no DVD só aparece o Romário fazendo pênalti. É. Aí ele falou que o DVD foi mal feito. Nós tem que fazer a segunda edição do DVD pra botar só esse lance. Parece extra, né? Com o lance do Luiz. De 1000 gols, ele tem uns 300 de pênalti. Me lembro que mostrar uns 300 lances de pênalti. Você jogou no Bahia, Nova Iguaçu? Você jogou com o Tartar lá na Bahia, não? Não. Não? O Tartar jogou lá também, no Vitória. Tartar tá lá no Flu TV comigo. O atacante? É. Tartarzinho tá lá. Pra quem não sabe, na época que ainda existia DVD e banca de jornal, a gente fez o DVD do Romário. Bacana. Dos 1.002 gols que o Romário fez, a gente conseguiu catalogar e colocar no DVD Tinham 846 Caramba, gols. tinha tudo isso, né? Tinha 846 gols. E quem faz todo o texto das apresentações, do que a gente faz cada bloco, e aí a gente levou o Romarinho, filho do Romário, para apresentar junto com o Bebeto. Quem apresentou? Quem apresentou foi o Romarinho. Foi o Romarinho? Aí, por exemplo, o Romarinho faz o bloco do Flamengo. Era o Romarinho. Não era o Eric Johnson, não? Não, aí era Romarinho e Gabriel Pensador do Flamengo. Do Fluminense, Romarinho e Evandro Mesquita. Do Vasco, Romarinho e Eric Johnson. E da Seleção Brasileira, Romarinho e Bebeto. E quem fez todo o texto foi ele, que o Alexandre Araújo. Que Você ainda tem o DVD? Tem um guardado lá. Eu acho que eu tenho também guardado, só não tenho mais o aparelho. Aí não dá mais. Mas botaram tudo no YouTube. Eu não Tá no consigo YouTube, tirar, não. Você não consegue mais vender agora, né? Uma Não, pena, né? E a obra nossa. Vendeu bem, não? Vendeu bem? Chegou a vender. Vendemos, acho que na época foi 100 e poucas mil cópias no Brasil todo. vendeu legal, né? Nas bancas de jornal. Foi junto com o Jornal O Dia. O jornal já passou. Lembra aquele negócio de Lembro, juntava 10 juntava selos, aí ganhava. no jornal, né? Aí o Luiz nos ajudou a desenvolver esse trabalho. Aqui, para quem não sabe também, eu sempre falo isso, mas não vamos falar disso hoje aqui, não, porque. Da Fox? Não, porque eu não lembro como a gente se conheceu. Aí um dia tu descobriu que foi um doutor, um médico, um amigo. Eu acho que foi ele, eu já perguntei pra ele. Aí ele também diz que não lembra. Enfim, cara, eu e Alexandre, a gente não sabe. Só sei que depois que a gente se conheceu, que a gente não sabe quando, a gente fez vários trabalhos. Várias coisas. O jogo do Flamengo, comemorativo 25 anos, você foi. Na verdade, foi o Smigo que fez, mas você foi lá apoiar. A gente fez o DVD, enfim, várias. E pra quem não sabe, o Alexandre foi apresentador da Fox Sport. Era Fox Sport o programa? Foi a primeira versão do Fox Rádio, né? Fox Rádio, né? A segunda foi a que fez mais sucesso, né? Com o Benja, com a E, galera de São Paulo. e nessa época ele tava como apresentador e eu tava como diretor do Botafogo. Aí de vez em quando ele ligava assim. Você entrou mais vezes lá, né, pra dar entrevista, vamos né? falar agora. Ele falou, porra, Alexandre, não tem nada pra falar. Ele falou, inventa qualquer porra aí, fala. A TV era assim. Tinha que fazer um programa de 2 horas. Era um programa nacional. Às vezes não tinha assunto nenhum, porra. Deixa, mas tu vai perguntar o quê? Eu falei, eu não sei. sei Eu lá, falei, cara, fala eu vou aí responder o quê? Eu também não sei. Fala Fala de aí. um jogador qualquer, você fala qualquer coisa aí. Fala qualquer... Eu vou falar um nome. Tinha um que era toda semana. Cara, ele toda era semana. assim, cara. Ele era assim. Era o doutor Marco Aurélio Cunha. Lembra do São Paulo? Lembro. Eu fiz um programa com ele na Você fez com ele lá? Na bancada, eu e ele lá. Eu não aguentava mais. Estamos na linha com o doutor Marco Aurélio Cunha. Doutor Marco Aurélio, tudo bem? Não tem mais nada para perguntar pro senhor. Você almoçou hoje? Cara, toda semana tinha o doutor Marco Aurélio Cunha de São Paulo. É legal falar isso assim também, que assim. Tem muita coisa que acontece nos bastidores que as pessoas não têm a menor ideia, né? Muita Assim, coisa, e aí tem uma amizade. Aí o Alexandre tá lá apresentando. Aí o Alexandre, olá, estamos na linha aqui com Estamos na linha com o Ciro já Nogueira. dá vontade de rir. entendeu? Lógico. Ele, Teve uma, cara, a gente foi entrevistar, era o... Qual é aquele nome médico do Vasco? Era o Clóvis. Não, tinha não sei o que, Pinto, Rola, uma coisa assim. Não tinha o nome desse? Como é que era o nome? Caramba. Não lembro. Eu era do departamento jurídico. Não sei, tinha um sobrenome que era alguma coisa Pinto, né? Pinto. Então, assim, antes de começar o programa, o Pinto, não sei o que, o Pinto, Rolinha, acho que era Rolinha, não sei o que. E aí, pô, você já tá com o riso frouxo. Você lembra do café da manhã que você tava tomando na reunião de pauta, falando da Rolinha, do Rolinha. Aí o cara no ponto, Alexandre, Rolinha tá na linha. E eu não conhecia a cara do Rolinha, né? E eles botavam uma fotinha assim, né? Aí eu tô apresentando, aí eu olho no monitor,
Aí aparecia a cara do Rolinho. E uma cara do cara era muito engraçada. E era a voz Rolinho. dele era engraçada. E ele, boa tarde, não sei o quê. E eu assim, ao vivo, né, cara? Olhar pro Eugênio Leal, né? O Eugênio assim, ó. Não passa pra mim, não. Ele não passa pra mim, não. Não deixa. Tô rindo, né? Tô rindo. Cara, isso aconteceu várias vezes. Tem uma que a gente botou o Flávio, lembra do Flávio Caça-Rato? Sim. Só que ele odeia o apelido Flávio Caça-Rato. É? Odeia, não sabia. A gente fazia uma reunião de pauta mais cedo. Falei, cara, vamos falar sobre o atacante lá o atacante do Recife, o Santa Cruz, fez gol na rodada, vamos botar ele por telefone, vamos botar o doutor Marco Aurélio Cunha pra gastar uns 10 minutos de programa. Liga pro Cid, assim, se faltar lá o time do Botafogo. No Fluminense vai falar esse cara, aqui um repórter pra falar sobre a porradaria que teve lá em Natal, a gente fazia a pauta do programa, e o Flávio era um dos convidados ali. Porra, na reunião de pauta, o Flávio Caça-Rato, e eu, Caça-Rato. Estamos na linha com o Flávio Caça-Rato. Tudo bem, Caça-Rato? Ele. Eu não te dei essa liberdade pra me chamar assim desse apelido, não, de Caça-Rato. Ao vivo. Ao vivo, meu irmão. Eu não, mas, pô, eu sei, desculpa. Acabei apelido, negócio de apelido. Eu também tenho vários apelidos, eu não gosto muito também. Porra, aí tem que ter jogo de cintura. Sim. Senão, meu irmão. Senão já manda. Senão aí vira briga. Murchando. Se o cara te engole. Ali eu tinha que ter jogo de cintura. Pô, mas esquece o negócio do apelido, vamos falar sobre os gols que você fez aí. Porra, mas mostra que é justo, né, cara? Não, o cara aí não te deu essa liberdade pra chamar de Caça-Rato. Você falou de vozinha que o cara do Rolinha tinha voz engraçada. Aquele cara da Romênia? Não. Aquele vídeo da Romênia, voz fina? Não. Tu vai falar do Patati Patatá. Pô, Patati Patatá também, isso é foda. Não, isso aí, essa é clássica. A gente já entrevistou, eu lancei o livro do programa, foram mais de 7 mil programas que a gente fez, eu acho. A gente entrevistou mais de, sei lá, 1.000 pessoas. Né? Tá vendo ainda ou não? Tem. Livrosilimitados.com.br. Ô, diretor, vê se bota aí, trabalha aí, faz alguma coisa aí. Livrosilimitados.com.br, tem o da São Clemente lá e tem o do Papo Bola também. Isso, vamos e falar. Tem o da Aline também, do Botafogo, que ela vai lançar, inclusive, agora, mais um aí. E aí, cara, entrevistado de tudo que é jeito. Porque a gente não levava só jogador de futebol, a gente levava quem achava maneiro. Ah, vamos levar o Patati Patatá? Vamos. Só pra tu ver, eu fui um dia pra falar do DVD do Romário junto com o Birubiru, que o Birubiru tava fazendo uma... Eu fui no Rock Bola, foi o Birubiru. O Birubiru também era ação da Coca-Cola. Isso, tinha uma ação da Coca-Cola. Eu tenho a foto até hoje. Tá maneiro o Birubiru. E aí, Patati Patatá, né? Aí foram lá. Pô, um sonho, né? Você entrevistar o Patati Patatá. As duas entrevistas mais legais que eu fiz, eu acho, na vida. Patati Patatá e Henrique Cristo. As duas melhores. Tu entrevistou o Henrique Cristo na pandemia. Puta, baita negociação com a Henrizete, que é a cantora dele, né? Que eu queria trazer ele pro Rio, né? Pra entrevistar ele no estúdio. Só que ele cobra gasolina e pedágio, porque ele vem no motorhome lá do Paraná. Então você tem que pagar a gasolina e o pedágio dele e o lanche dele e das Henrizete, que são as cantoras, né? Que vivem com ele. Aí eu falei, não dá, não tenho dinheiro, vai ser por Zoom mesmo, né? E aí começa, ele falou, mas na hora que ele entrar, ele vai abrir, vocês não falam nada, ele vai fazer uma oração de 5 minutos, depois que vocês começam a entrevista. Porra, na hora que eu abro a câmera, aparece ele ali fantasiado. Olha, meu pai, irmãos. Eu começo a rir sem parar. Começa a esconder o logo, já a cara, meu. E aí o Patati Patatá. Aí Patati Patatá foram lá no programa, na Rádio Globo, na Rua do Russo, antigo, né? Então. E a gente já conhecia o Topetão, né? Palhaço Topetão. Só que o Palhaço Topetão, é um cara como a gente. Ele tá fantasiado, mas ele tá falando ali sobre futebol, tá falando sobre mulher e tal, né? Mesmo com a roupa de palhaço. Já pararam ele já na lei seca, já com o sapatão, já tá de Topetão. Então era o palhaço mais raiz, né? Aí chega o Patati Patatá, a gente tá lá no estúdio, os dois fantasiados, eu tô lá no telefone, ali na redação, fechando o roteiro do programa. Fala, pô, aí, cara, beleza? Bem-vindo aí. Oi, tudo bem, cara? Ô, Ju. Fala, pô, valeu. Valeu. Aí, estão lá o Patati Patatá esperando o programa, a gente fica conversando com os caras, né? Antes de começar o programa, né? Pô, e aí, Patati? Pô, você curte futebol, cara? Você é São Paulo? Eu sou seleção brasileira. Eu falei, fudeu. 1 hora de programa com esses caras aqui não vai dar, né? E aí começa o programa e começa a perguntar tudo no Patati Patatá. E ele fala, eu gosto de seleção, eu sou uma criança, não sei o quê. Patati Patatá. E eles não saem do personagem nem um segundo, né? E eu já tava puto, já não tava aguentando mais o Patati Patatá ali na minha orelha, né? Aí terminou o programa, né, cara? Falei, pô, agora os caras vão desmontar o personagem, né? Vou ter que conversar com o Luiz e com o Sidney, os atores que fazem o Patati Patatá, né? Acabou, pô, valeu, cara, obrigado, Patati, valeu, cara. Obrigado a você. Aí eu falei, caralho, não é possível. Eu falei, irmão, aí já tava puto, já, irmão, vocês vão de carro? Nós somos crianças, nós não dirigimos.
Os caras não saem do personagem, cara. Impressionante, cara. Eles ficaram mais de 2 horas lá, 2 horas no ar, mas 40 minutos antes e depois fazendo uma vozinha de criança e não pode responder coisa fora do roteiro. É por isso que é um sucesso, talvez, né? Eles não podem ter CC, eles usam desodorante o tempo todo, eles têm que estar cheirosos, são palhaços, ficam junto com as crianças. E é uma franquia, né? É uma franquia, são vários patatis patatais, e é tipo, tem uma hierarquia, né? O patati patatá básico, pacote básico, ele faz circo. O patati patatá com vidro elétrico, ele já faz... ele faz circo e faz rádio. Então tem vários que fazem rádio. Patati patatá porra turbo é o da televisão. É da TV. Que é só um. É a dupla lá que tá no SBT. Mas tem vários espalhados pelo Brasil que são os que fazem rádio, fazem show. E tem os mais muquiranos que fazem... Mas tem um que também é assim, mas assim, ele não sai, não é sair do personagem, mas ele não fala, é o Galo Doido, né? Que é o mascote do Atlético, e assim, e a gente faz... Quando ele tá com o personagem, ele é o personagem. Sim, aí ele bota a fantasia, ele tá com a fantasia, a gente já fez vários eventos com ele, vários. E tem uma hora que tu tá sozinho com ele ali. E aí tu fala, e aí, Galo, beleza, não sei o que ele... Aí teve um dia que a gente tava conversando sobre que a gente ia pra final da Libertadores, e cara, a gente vai, não sei o que, ele... Aí ele pegou o celular, começou a escrever o que ele queria falar. Aí eu falei, cara, não tem ninguém vendo, pode falar. E ele escreveu. Acaba a magia, cara. Acaba, meu irmão, não magia, cara. Nenhum. Você vê os personagens da Disney, eles são ali personagens o tempo todo, eles não podem fazer... Se fizer uma coisa que saia do personagem, o cara é mandado embora. Os caras são super treinados ali. E aí tem outra pra contar aqui, que essa aí eu não vou deixar de contar de jeito nenhum, falando de personagem. Tem o Bebê Monstro que bateu no mascote do Flamengo. Você lembra disso? A confusão? O Bebê Monstro, o mascote do Flamengo, saiu na porrada. Não lembra disso? Não lembro. Depois joga no YouTube, você vai ver. Vai contar a tua. Mas a gente foi pra final da Libertadores. E aí o Bira, que é o mascote do Botafogo, a gente tem um acordo com o clube que... Eu conheço o menino que faz o mas Daniel. A gente tem um acordo com o clube. Conhece o Daniel? Conheço. Meu parceiro de samba, botei ele pra assinar samba lá. É ele que faz lá com a gente lá, mas só que... Acho que ele faz o Vasco também. Ah, faz? Eu não sabia não, né? Faz o Vasco? Tem um que faz o Bira, que faz o Vasco. É o reserva. Ele é a reserva dos dois. E aí, a gente tem um acordo com o clube que, diferente do Atlético, o Galo Doido é um só. A gente só pode contratar ele. Se ele tiver evento no dia, a gente não pode contar com ele. Com o Botafogo, a gente conseguiu que a gente tivesse o Bira da academia, da Botafogo Academy. Então a gente mandou fazer uma fantasia pra gente ter o nosso Bira e contratar. E aí tem final da Libertadores. Eu falei, pô, Luiz, tu vai fantasiar de Bira. Puta, o Luiz foi, Não, calma que vai piorar. Eu falei, tu vai fantasiar de Bira. Ele, beleza. Vambora. Compramos as passagens, comprando tudo, não sei, chegou aqui, a fantasia não deu nele. Pô. Porque ele é grande, aí não fechava, que era tipo um colã. Meu irmão, e ele não conseguia botar a máscara, mas a fantasia não fechou. Aí eu virei pro meu sócio e falei, meu João, fudeu. Eu fui tentar também, não fechava em mim. Não dava. Falei, João, só pode ser você. É o João, nosso sócio, João Tuma. Essa história ele vai me matar. Que eu tô falando. Aí ele... Chegamos lá em Buenos Aires, meu irmão, tem que levar o Bira pra rua pra fazer a ativação, não sei o que. Meu irmão, o João foi, botou a roupa, encarou, meu irmão, calor danado, só. Mesmo ele que foi, Aí, ele e Fabrício. Fabrício foi o Bira também? Não. Eles dois foram ajudando. Olha só, chega lá no arco lá que tinha lá. No relógio. No relógio da final da Libertadores. Ele tá lá tirando foto com uma galera. Chega do lado dele um licenciado que comprou o Botafogo Academy. Tava lá, aí abraça ele assim, aí o João, sou eu. Aí o cara toma um susto assim, olha pro João assim. Eu quem? Sou eu, João Tuma. Ele, é você, João? Sou eu, tô aqui, eu de bar da fantasia. Esse mexe a camisa, né, cara? Esse mexe a camisa, literalmente. Ele fala, até Bira mas você não pode acabar com a magia, né, cara? Não, e a gente não tinha mais, não tinha ninguém que dava Mas o Galo Doido é engraçado, por exemplo, se ele tiver aqui agora 17 horas, em lugar nenhum no mundo tem outro Galo Doido. Pode ter às 18 lá em São Paulo. Não? Mas no horário que ele tá atuando, ele faz ali de aniversário seu, 18 às 19. Ele tá ali no seu. Se você 18 às 19 vê o Galo Doido em outro local... Não é o Galo Doido. Você é Galo? Você torce pro Galo? Não. Eu tenho um amigão, torcedor fanático do Galo, Rainer. Esse é muito fanático. Vou até levar uma canequinha pra ele, do Galo.
Vocês me deram, lógico. Mas falando de negócio de magia, cara, eu lembrei uma história muito legal que eu vi uma vez Eu sou Botafogo, Ah, Vitória e Cruzeiro. Atlético. Por enquanto. Qual Atlético? Mineiro. Então Galo, pô. Galo. Estou só o Nós Atlético. somos os A três. gente somos três, né? Nós somos os três. No Rio, a gente, por enquanto, é Botafogo. Por enquanto. São Paulo não tem nenhum ainda, né? Ainda não. Vai Por chegar. enquanto, eu sou- Vai chegar. Vai lá, vai lá, Enquanto São o Paulo. contrato durar, estamos Uma vez torcendo. eu fui numa palestra da Disney, cara. Foi uma história muito legal que eu vi esse negócio de acabar com a magia e tal. Foi um menino no parque da Disney pra ver o Peter Pan. 1 minuto pra acabar? Conta rapidinho. Pra ver Bateu 1 hora já, bateu 1 hora. Já bateu Passa uma hora? rápido. Então, rapidinho. Mas a gente vai falar ainda de samba Aí aqui. ele foi ver o Peter Pan, né? Só que o Peter Pan, esse dia passou mal, não tava no parque. Porra, imagina a decepção da criança, que foi pra Disney pra ver o Peter Pan e o ator que fazia o Peter Pan, que só pode ser aquele ator, não pode ter outro, cara, é aquele ator, passou mal no dia e não foi. E aí, pô, o moleque ficou mal, né? Foi pra Disney só pra ver o boneco do Peter Pan. O que os caras da Disney fizeram? Chegaram no hotel dele, descobriram qual era o hotel do moleque, fizeram uma carta como se fosse do Peter Pan, escrita, botaram na mesa, deixaram a janela meio aberta, entreaberta, como se o Peter Pan tivesse passado lá a cortina meio voando. Aí o moleque chegou, abriu a carta. Oi, Felipe, tudo bem? Aqui é o Peter. Queria pedir desculpa porque eu não pude ir hoje lá no parque te encontrar, porque eu tive uma batalha com o Capitão Gancho. A gente se vê amanhã. Negócio de perder a magia, né, cara? E o moleque imagina. Caraca, que Falou, cara, interessante. que legal. Ele não tava no parque, mas ele E o moleque deixou um hoje recadinho pra descobriu mim. que era tudo mentira. O né? moleque Agora, hoje... se ele vê esse corte... Tá processando a Disney. Ou seja, você acabou com a... Acabei com o negócio. com a história dele. Aqui, já temos 1 hora, mas tem tempo ainda um pouquinho Não, mas pra se gente tem 1 hora, esticar tem um pouquinho. tempo, não acaba com 1 hora? É 1 hora, tem que acabar. O Fabrício não tá mais afim de fazer. Não, ele fica lá puta 1 má hora, vontade, né? a má vontade do cacete. Não, e ele mora tranquilo, não vai pegar trânsito. Que hora você vai pra Bangu, né? Campo Grande. Campo Grande, né? Puta, vamos tocar até as 6. Pra ficar bom pra ele ir embora. 6 horas é o melhor horário pra ele sair daqui. Mas manda aí. Aqui, vamos falar um pouquinho de samba, que é uma outra paixão que você tem, que eu sei. Carnaval. Carnaval. Samba enredo. Samba verdade, enredo. Como é que também isso surge? Da onde que... Também não sei, porque assim como o jornalismo, meus pais não gostam de samba enredo, não gostam de carnaval, não tem relação nenhuma com carnaval. Morava em São Paulo, que também não tem carnaval. Nenhum amigo meu frequentava escola de samba, até porque a escola de samba é um negócio muito específico ali, da comunidade ali. Não é igual no Rio de Janeiro. Qual é o seu time, qual a sua escola de samba? Em São Paulo é só qual é o seu time. Ninguém tem escola de samba em São Paulo. Sei que o cara mora ali do lado da Vai-Vai, ali no Bexiga e tal. Não tem escola de samba. Então é um negócio que eu sempre me apaixonei, desde cedo, desde 7 anos de idade. E tu tinha Primeira uma de lembrança era o- preferências? Não, eu sempre gostei do samba enredo. Tem uma época que eu gostei da Imperatriz Leopoldinense, mas assim, não tinha relação nenhuma. Nunca tinha ido numa escola de samba na vida. Não sabia como é que funcionava. Não tinha o meu padrinho que era um apaixonado por carnaval. Esse provavelmente foi o que me influenciou de alguma forma ali. Eu lembro de ir na casa dele, aqui no Rio, e ver a fantasia do Império Serrano de 82, que ele desfilou, que era o Bumbum Paticumbum. E a partir dali eu comecei a gostar muito de carnaval, de acompanhar, de decorar todos os sambas, de moleque anotar o resultado e tal, não sei o que. Sempre gostei muito de fazer isso. E nunca tive envolvimento nenhum com escola de samba, nenhum, zero. Morava em São Paulo, frequentei 1 vez, 2 vezes ali no máximo, mas sempre gostei de carnaval, de acompanhar, decorar, comprava instrumento, aprendi a tocar sozinho. Aí quando eu voltei a morar no Rio, em 2000, tinha uma escola tocando perto da minha casa. Eu tava em casa, eu vi uma batucada, falei, cara, eu vou procurar que escola de samba é essa. E era São Clemente, que ensaiava ali em Botafogo. E essa época eu cobria o Fluminense, na Rádio Globo, o Eugênio Leal cobria o Fluminense pela Rádio Tupi. E eu comentei com ele que gostava de carnaval, e o Eugênio era tamborim da São Clemente. Ele falou, porra, Araújo, vai lá comigo lá na São Clemente, te levo lá pra você ensaiar. Aí eu comecei a ensaiar, fiquei ensaiando, na bateria. Aí no primeiro ano, em 2001, eu desfilei na bateria. Falei, porra, primeira vez na vida que eu fui envolvi com escola de samba ali, né? Já saí na bateria no primeiro ano, no segundo ano saí na bateria de novo. Aí no terceiro ano falei, porra, quero fazer esse negócio de samba. Como é que funciona esse negócio de disputar samba? Aí me informei. Mas tu já tinha feito alguma nada, composição, zero, música? nunca. Não. E da onde veio esse? Não Vou sei. fazer samba. Sempre gostei de fazer paródia no colégio. Com samba enredo, fazia paródia. Ah, tá. Você tinha essa... Já tinha negócio da paródia, mas nunca tinha feito música, feito letra, nunca tinha feito isso. Tinha facilidade de escrever, porque eu sou jornalista e gostava de escrever, mas música é outra história. E aí eu falei, pô, vou disputar o samba enredo lá em 2002, né? Não tinha a menor noção como é que funcionava. Aí fui, sentei e escrevi o samba inteiro, né? Aí pra disputar você tem que botar uns amigos ali pra botar um dinheiro e tal. Por isso tem vários assinando, né?
Geralmente tem 10, assim, não. 10. Esse primeiro ano eram 4 só. 2 de São Paulo, inclusive. E eu e mais um aqui do Rio, o Diego e o Rodrigo. E aí, primeiro ano a gente foi pra final da disputa de samba. E aí fiquei em segundo, perdi, né? Perdi até pro Eugênio e tal. Cara, eu falei, pô, acho que eu sei fazer esse negócio aí. Aí no segundo ano disputei e ganhei. E a escola foi campeã. Subiu do acesso pro grupo especial, com o meu samba. Aí no ano seguinte fiz de novo, perdi na final. O outro ano ganhei de novo, depois ganhei de novo. E aí é um negócio que eu tô fazendo há 20 e tantos anos aí. 20 anos disputando samba, e aí, evidentemente, que eu me envolvi muito mais com o carnaval nesse período. Já apresentei desfile de escola de samba na TV, no Viva, comentei carnaval na Rádio Globo, apresentei o carnaval na Rádio Globo, fiz alguns projetos de carnaval com o pessoal lá de São Paulo, Instituto do Samba, Samba Comentado, escrevi o livro da história da São Clemente, enciclopédia da escola, e hoje tenho essa relação muito grande com a São Clemente. Sou benemérito da escola, né? Baluarte, né? E no último... Você vê, começa com uma paixãozinha assim, boba, né? E no último carnaval, 2025... Triste, né, cara? Quantos sambas você escreveu? Cara, foi no penúltimo carnaval. O ano passado tava devagar, acho que eu fiz uns 6, 7. Só? No penúltimo eu fiz uns 30, eu acho. 30? Porque eu tava querendo me ocupar, assim, era um atrás do outro, eu fazia, assim, em larga escala, assim. E aí você concorreu nas escolas do primeiro grupo, segundo Primeiro, grupo, São terceiro, Paulo ganhei também? Samba no Pará, ganhei samba em São Paulo, Espírito Santo, samba de bloco de enredo, eu fiz muito samba. É uma paixão, é um hobby, na verdade, é um negócio que eu gosto muito de fazer. E esse ano você fez só 6? Esse ano eu fiz só 6, ganhei na São Clemente, na verdade foi dividido na São Clemente, a escola até caiu pra triste, porque a escola caiu pra 3ª divisão. Caiu pra 3ª? Caiu pra intendente, São Clemente, Depois, primeira vez na história que vai desfilar na intendente. Bem triste. E vamos ver o ano que vem. Esse ano eu tô fazendo a São Clemente. Não pode agora abandonar a escola, né? O momento mais difícil tem que ficar junto ali, né? Mas é um momento complicado. Mas é uma paixão, né, cara? Mas é uma outra paixão aí. Luiz Fernando, vamos escrever um samba pro ano que vem? Vamos fazer, não? Tu podia fazer o samba da Licença, fazer o samba da Licença. Tem uns enredos bons, cara. Esse ano vai ter Ney Mato Grosso, Rita Lee, provavelmente, Mangue Beach, Chico Science, vai ter... Isso é o quê? Os enredos. São os temas? Os temas. Aí a Imperatriz vai falar sobre o Ney Mato Grosso, a Grande Rio sobre o Mangue Beach, movimento música do Recife. Rita Lee? Provavelmente a Rita Lee vai ser enredo da Mocidade. E ontem a vereadora anunciou que vai ser o Cissa, que é o mestre de bateria da escola, vai ser o enredo da escola. Legal, esse ano tem enredo de futebol também aberto. A Botafogo Samba Clube, o ano passado, o samba da Aline, né? A Aline ganhou o samba. O primeiro desfile da Botafogo Samba Clube no grupo especial. E aqui entre a gente. Caiu. Foi a Aline que escreveu? Foi. Lógico, pô. Não, eu palpitei, né? Isso, você acha que eu não palpitei? Isso é o maridão, né? Eu não acho que eu palpitei. Eu palpitei, não. Mas tu assinou junto com ela? Não, foi Botafogo? Lógico que não. Fazer o que com o Botafogo? Tricolor, pô. Essa bola tá aqui, você fazendo o quê? Tira essa bola. Já deu, né? Já deu, né, Fabrício? Já deu essa bola aqui, né? Ele quer levar pra casa. É isso que ele quer levar. Aqui, irmão, obrigado, cara, mais uma vez, por você ter aceito o convite. Sempre bom estar contigo. São boas risadas. A gente... bobagem, né? Sabe o carinho que eu tenho por você, sabe que tu precisar, a gente tá aí também, obrigado. Só chamar que a gente vem aí, fala de bobagem. Sobretudo podcast, vamos lá, fazendo agora 3 dias por semana. Tem segunda, resenha, terça sempre com convidado, na sexta tem resenha também. Estamos lá no Pop Bola, meio-dia, 8 da noite na Mix, no TV lá com a rapaziada. Meu programa de samba também na Roquete Pinto, toda sexta-feira, 8 da noite, Doentes por Samba. Tá fazendo também? Tô fazendo lá. Ou seja... Tá bem. Não tô bem, tô procurando trabalho. Tá bem. Porque o jornalista tá sempre procurando trabalho. A gente tá sempre em busca de alguma coisa nova, né? Pra ganhar um dinheiro a mais, né? Porque rádio acaba, fecha, televisão acaba patrocínio, acaba contrato. É complicado, você sabe disso. Ganhando samba enredo, todo ano. Não paga nada, assim. Ganhando samba enredo. Eu não mais. Ganhando samba enredo. Ganhando samba enredo. Qualquer pra emprestar aí? Tá fudido aqui. Não, mas brigadão, valeu mesmo. Tamo junto aí, obrigado mais uma vez. Se inscreve aí, galera, tem que deixar o like, compartilhar. Eu aprendi contigo, vou dar um encerramento aqui, o Luiz fica meio constrangido, mas eu tenho certeza que você vai apoiar esse momento. Vai. Esse momento é o momento do ano abençoado. 2025, você quer bênçãos na sua vida, você quer um ano repleto de alegrias e felicidade, você só precisa fazer uma coisa, apertar inscreva-se, não precisa nem ativar o sininho.
Ativar o sininho é um nível muito maior de bênçãos. Mas se você clicar e se inscrever, você vai ter um ano abençoado. Se você não fizer e não tiver um ano abençoado, se tiver algum problema, como, por exemplo, teu cunhado pedir dinheiro e não pagar, você chegar em casa mais cedo, pegar teu marido ou tua mulher, né, em situações que você não vai gostar e tudo mais, a culpa será só sua porque você não se inscreveu. Bom isso, hein? Você tá inscrito? Hã? Você tá inscrito? Tô. Mas também se cunhado sobrar dinheiro, não tem dinheiro pra pagar ele. Se não, se inscreva. Pra você ter um ano Eu já deixei o like aqui, ó. Já deixei o like. É legal comentar também, sabia que comentar? Não comentar gera engajamento também. Aí são extras, são bênçãos extras. Bênção extra? A bênção única. Pacote básico é like. Não, só é like. se inscrever. Se inscrever e like. Pacotinho básico da Benção 2025. Se inscrever e like. Se inscrever. Se inscrever tá é o tudo mínimo certo. que você pode fazer. É um conteúdo legal e é de graça. É o mínimo, né? é o mínimo. Se não, sabe Deus o que pode acontecer na sua vida em 2025. Quem vem semana que vem aqui no... Ainda não tem, você é o que estamos gravando hoje. É, tem que criar. hoje? Tem que... Não é ao vivo? Não é ao vivo. A gente tem que criar pauta ainda pra próxima. Ele gosta, ele sempre gosta de me fuder no final, mas tá tudo certo. Mas é de casa, hein, irmão? Se fosse ao vivo. Semana que vem ainda não sabemos quem vem, mas quem sabe, quando for ao ar, já vamos saber. Né? E aí é sempre bom pra informar a galera. Informar a galera. Expectativa. Quem passou a gente sabe, mas quem o cara vem... mandou mensagem hoje aqui. Quem vai ler a mensagem dele no superchat? Não tem superchat. Não tem? Não tem. Porque a gente não faz ao vivo, entendeu? Entendi. Aí não tem. Fabrício não consegue botar a internet que funciona brincadeira aqui também. pra gente fazer o ao vivo, mas vai chegar a hora que a gente vai fazer o ao vivo. O estúdio aqui é muito bom, né? É, maravilhoso. Já falou do estúdio? Ainda bem que a gente tá construindo o nosso. Mas tá fazendo outro estúdio agora? Dá licença. Que se Deus maneiro, quiser, no bacana. segundo Já eu boto lá. Queremos. Inclusive, projetos que a gente pode desenvolver junto, que vem muita coisa boa por aí. Boa. Mas, enfim, quem gostou, copia o link, manda para os amigos, manda para todo mundo. Lembrando que o canal Licença Esporte é um oferecimento do sistema Genesis Treino, sistema completo de gestão para a escola de esporte, e também das lojas do Museu do Botafogo, que em breve será inaugurado, e da loja do Museu do Mengão, do Flamengo, que o Alexandre Araújo sempre fala, comprar um brinde, comprar um negocinho. Direto. E ele Só sempre se fala fala em outra coisa. Lá em casa. Irmãozão, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Valeu.